Bom, gente, já tem algumas pessoas então, né? Então nós vamos fazer porque o tempo é corrido. Então nós vamos começar. Então, boa noite a todos que já estão aí presentes, né? Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, faço parte do Instituto Cultural Santa Zélia, São Luís Martã. Sou casada há 35 anos, tenho 3 filhos. E me pediram, né, para eu falar hoje um pouco sobre o matrimônio, né? Esse tema nobre, mas difícil de ser falado, principalmente porque a gente vê como está desvalorizado esse sacramento hoje em dia, né? E também o tempo é curto aqui para a gente falar tudo que precisaria. Então, vou tentar nessa meia hora de live, né, falar assim o que o Espírito Santo quer que eu fale para vocês, tá? Então nós vamos começar com uma oração, né, já pedindo a presença do Espírito Santo, pedindo a presença da Mãe, para que eles me orientem e me falem assim, o que eu preciso falar, o que vocês precisam ouvir, o que Deus quer de mim, né, que fruto que vai dar essa live. Então vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Zélia, São Luís Martã, rogai por nós. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, vou falar sobre o matrimônio. E para falar sobre o matrimônio, não tem como, né, falar do matrimônio se eu não usar a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica, né? Porque eu não posso falar o que vem na minha cabeça, eu tenho que falar o que a Igreja ensina, né, sobre esse sacramento maravilhoso. Então nós vamos começar pela palavra de Deus. Hoje, assim, aqui na palavra tem muitos versículos que poderiam, né, para a gente falar sobre o matrimônio, sobre família, mas, como eu falei, o tempo é curto, então eu vou escolher um. Eu escolhi um que está em Mateus 7, de 24 a 27, tá? Que tem o subtítulo Casa sobre a Rocha. Então eu vou ler para a gente começar já a comentar sobre o sacramento. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, esse versículo, né? Esse versículo bíblico, eu acho que todo mundo já ouviu, já conhece, mas eu vou, porque às vezes alguém que não entendeu o contexto dele, né? Vou dar uma pequena explicação do significado disso, né? Dessa casa. Essa casa somos nós, é a família, é o sacramento do matrimônio, né? Então, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa.
né? O que é isso? São os problemas da vida, né? Ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. A rocha que é Cristo, Cristo Jesus. E aí depois, observem que é a mesma situação, praticamente as mesmas palavras, né? Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi sua ruína, porque ela estava construída sobre a areia, quer dizer, sem Cristo, né? Então, aqui assim, é bem claro já, né? A primeira coisa, né, quando a gente vê que o problema acontece tanto para aquele que está em Deus, como aquele que não está em Deus. Os problemas virão de qualquer forma, não vem só para... não é porque, eu estou na igreja, eu vou à missa, eu rezo o terço, eu participo do grupo que eu não vou ter problemas. Não, eu vou ter problemas, mesmo eu participando, mesmo eu estando em Cristo. Só que qual que é a diferença? Com Cristo eu consigo superar esses obstáculos, né? Com Cristo, a minha casa, que é a minha vida, a vida da minha família, não vai desmoronar. Ao passo que a família que está afastada de Deus, na realidade não precisa nem tudo isso, né? Essa tempestade, essa chuva, esse vento. Não, qualquer ventinho derruba. Por quê? Porque não tem Cristo no centro, né? E infelizmente isso a gente vê muito hoje, né? Infelizmente assim, é a maioria, né? As pessoas estão preocupadas com o exterior, o interior não está preocupado, né? As pessoas, a sociedade afastou Deus da vida deles, né? E aí vem as consequências, que são os problemas. Eu poderia até listar aqui para vocês os problemas, mas basta a gente ligar a televisão, ligar a internet, a gente vê. É o desemprego, é a doença, são os vícios, o alcoolismo, o adultério, a pornografia, enfim, quantos problemas. A gente, hoje mesmo a gente está aí, desde cedo, desde madrugada, rezando, né? Nós estamos rezando, nós católicos, para que não seja aprovado o aborto, porque essa é uma investida, nossa, diabólica contra a família. Uma investida forte contra a família, né? Porque, pensa bem, aprovar uma família que mata o seu próprio filho, uma mãe que mata o seu próprio filho, né? E que isso seja uma coisa normal, né? Então, e nós estamos rezando aí, se Deus quiser, isso não vai ser aprovado, né? Mas a gente tem que continuar rezando. E a gente vê assim que as pessoas hoje em dia não estão preparadas para os problemas que vêm acontecendo, infelizmente, né? A gente vê hoje pessoas que casam e dura o casamento 1 ano, ou 2 anos, ou alguns meses, né? Por quê? Porque não tem Deus no centro da sua vida. Então, qualquer coisa derruba. Agora, Deus, Ele ama a família. Ele ama a família, porque a família, é através da família que vem os filhos, né? Que vão povoar o céu. Então, Ele nos deu de presente o sacramento do matrimônio. O que é o sacramento do matrimônio? É aquela força, é um presente para nós, né? Para os casados. É aquela força sobrenatural, é aquela graça santificante que vai nos ajudar a enfrentar os problemas. Só que o que acontece? O povo hoje em dia casa, não está preocupado com isso. A maioria, graças a Deus, não é todo mundo, mas a maioria está preocupado com as fotos, né? Hoje em dia já começa a tirar foto do casamento 2, 3 meses antes, né? A festa, o que vai ter de comida, o que vai ter de bebida, se a gravata do padrinho está combinando com o vestido da madrinha. As músicas são 15, 20 músicas para todas as entradas que tem, entrada do noivo, entrada do pai, entrada do padrinho, entrada da aliança, entrada da lembrancinha, os cumprimentos, quer dizer, são muitos detalhes, né, para ver, e a pessoa não está preocupada em saber o que realmente é o sacramento. Não que eu seja contra, senão vocês vão falar assim, Patrícia, então isso é errado? É errado pensar em ter festa, é errado em tirar foto, é pecado. Não, não é questão disso, não é pecado, não é errado. Desde que não se perca o foco. O foco é aquele momento em que os noivos estão ali,
fazem a sua promessa e dizem o seu sim e convidam naquele momento Deus para participar da vida deles. Esse foco não pode perder. Porque se perde isso e você fica pensando só na festa, no externo, nos enfeites da igreja, né? A hora que vê os problemas não vai dar conta. Né? E infelizmente o que acontece? As pessoas não sabem esse tesouro que recebem ali. Até porque não é passado para eles. Né? Até eu quero abrir um parêntese aqui e comentar o seguinte, que eu penso, esse vídeo até roda, né, essas coisas da internet, para em lugares que a gente nem sabe. Se algum padre ou algum bispo estiver vendo, eu até peço encarecidamente, de coração, que invistam na pastoral dos noivos, né, na pastoral da família, que a pastoral da família faça uma preparação com os noivos. Porque os noivos hoje em dia não sabem, a maioria não sabe. Eu posso dizer 80%, 90%. Não abriu o catecismo da igreja e foi ver o que é o sacramento do matrimônio. Não sabe. Né? Claro, graças a Deus, como eu falei, não é todo mundo. Então, assim, precisa dessa preparação para evitar até tantos outros problemas. Mas, assim, um curso mesmo, porque os cursos hoje em dia, de que forma que é? É 1 hora antes, uma semana, né? Antes, 1 horinha, 1 manhã. Não, um curso de noivos tem que ser no mínimo, gente, para ser bem preparado, 1 semana. Um final de semana. O dia inteiro. Leva esses noivos, coloca numa casa de retiro, leva os pregadores e pregação, explicando o que é o matrimônio, explicando os problemas que podem vir, né? Porque a pessoa casa totalmente despreparada. E para ter consciência, e ali a pessoa vê, opa, peraí, eu não estou preparado para isso. Ou senão a pessoa fala, não, é isso mesmo que eu quero. Essa pessoa que eu escolhi, ela vai viver bem comigo os problemas. Né? Porque evita depois a separação, o casamento, a união, a segunda união, não é? Que aí os casais reclamam, que não pode comungar, aí vem, quer dizer, todos os problemas, né? E agora não é o momento nessa live de falar isso, que geram a separação. Por quê? Por causa de uma má preparação. Né? Então, assim, eu vou ler agora aqui a bênção que é o sacramento do matrimônio, que muitos desconhecem. Tá? Eu vou ler e depois a gente continua comentando. Tá? Lembrando que eu vou ler um parágrafo, mas são muitos parágrafos. Tá? Mas não tantos assim, a ponto de... É do 1601 ao 1665. Pouquinhas folhas daqui do catecismo. Nossa, se cada noivo se comprometesse a ler isso, gente, ia evitar muito problema mesmo. Tá? Mas eu vou ler aqui um específico para a gente continuar o nosso bate-papo aqui. Eu vou ler o parágrafo 1642. Cristo é a fonte dessa graça. Qual graça? A graça do matrimônio, do sacramento do matrimônio. Como outrora Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com seu povo, assim agora, o Salvador dos homens, esposo da igreja, vem ao encontro dos cônjuges cristãos para o sacramento do matrimônio. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo levando sua cruz e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo um dos outros, submeter-se uns aos outros no temor de Deus e amar-se com um amor sobrenatural, delicado e fecundo, nas alegrias do seu amor e da sua vida familiar. Ele lhes dá aqui na terra um antigozo do festim das núpcias do Cordeiro. Olha que coisa linda, gente, que promessa maravilhosa. Porque a gente não pode esquecer que o matrimônio é um sacramento. E como os outros sacramentos, tem seus frutos, assim como a Eucaristia tem os frutos, o sacramento da penitência, né, da reconciliação, que é a confissão, tem seus frutos. O sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da ordem, do batismo, do crisma. O matrimônio também tem seus frutos.
Porque às vezes a pessoa pensa assim, o que é o sacramento do matrimônio? É casar lá na igreja. Só. Pensa que é isso. Simplesmente, é só isso. Eu vou casar na igreja. Tá. Mas e aí? O sacramento? Você vai receber, vamos dizer, um presente. Que presente que é esse? É esse que eu acabei de ler. Olha que coisa linda, né? Eu vou reler aqui alguns pedaços de novo. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz. Olha aqui, já está falando, vai ter cruz. Quem casa pensando, eu gosto do meu namorado, eu gosto da minha namorada, e a gente vive bem, a gente vive feliz, e felizes para sempre, né? Aquela coisa romântica de novela, de filme. Não, vai ter cruz, aqui já está falando. Já está dando uma força, já está falando que vai dar força para a cruz que vai ser carregada. Já está falando que vai ter cruz. De levantar-se depois da queda, já está falando que nós vamos cair. Porque quem pensa, tem aquele ditado, quem está de pé, pensa que não vai cair sim, mas ele está ali para ajudar na queda. Perdoar-se mutuamente. Olha que maravilha. Por quê? Porque o casal está sempre junto, então assim, eles são os que mais vão se ferir, mais vão decepcionar um ao outro, porque estão sempre juntos. Porque ali, a hora que está em casa, não tem máscaras, igual a gente usa máscaras nas ruas, não a máscara agora do corona, não, mas a máscara que assim, é aquela outra face que você mostra para as pessoas. Não, em casa ali, é aquilo ali. Então acaba que você vai magoar o outro, vai falar uma palavra que vai ferir, não é? Então, o sacramento do matrimônio te dá a graça de perdoar. Tá vendo? A maioria das pessoas não sabe disso, não usa essa benção, né? O perdão, porque olha, gente, um casamento sem perdão, sem renúncia, sem caridade, não vai para frente. Tem que ter isso, né? Carregar o fardo um dos outros. Quer dizer, o problema que o outro está passando não é o problema do outro, é o meu problema também. Aqui eu quero citar 2 casos assim que eu conheço, assim, que acontecem, né? Porque geralmente assim, o homem quando o problema dele maior, quando ele pensa em separar, é quando vem a doença na esposa ou nos filhos, né? Ele não sabe administrar essa situação muito bem. Então é onde ele acaba, às vezes vai trair e tudo, e leva numa separação. Já no caso da mulher, ela desestabiliza a questão financeira. Então, quando o marido perde o emprego, quando vem as dívidas, quando começa os cobradores bater na porta, e realmente uma coisa ruim. Realmente uma coisa ruim. Eu que estou 35 anos casada, já passei por isso, é uma coisa ruim mesmo. Mas a gente tem que ficar firme, porque o problema do outro é o meu problema também. Não é só do outro. Então, eu quero citar aqui 2 exemplos para vocês, né? Conheço um caso de uma mulher que teve câncer de mama, teve que retirar a mama, teve que tirar um seio, e o que acontece? O marido separou. Simplesmente separou, quer dizer, ela já estava com o fardo dela, que é a doença. Aí teve que aturar o outro fardo, que é a separação, o desprezo, né? Por quê? Porque o homem, ele é visual, ele não suportou essa situação. Mas faltou o quê? Faltou Deus, faltou maturidade e até caráter, eu acredito, penso eu, né? E também, outro exemplo que eu quero citar é quando o marido perde o emprego, ou por um motivo ou outro se endivida, e a mulher separa também. Não, a dívida quem fez foi você se vira agora para pagar, eu vou cuidar da minha vida, né? E não, aqui está falando, é um carregar o fardo do outro. Então, tá doente? Então vamos cuidar junto. Tá com dívida? Vamos junto, né? E aí vem a graça, essa força sobrenatural que vai ajudar o casal a resolver o problema, né? Submeter-se uns aos outros no temor de Cristo. O que é? É você estar na mesma linha de pensamento, na mesma missão. Porque se um está pensando numa coisa, o outro está pensando na outra coisa, não vai também se entender. Então, tá junto na mesma missão. Que missão é essa? Educar os filhos, né? Ou no trabalho, ou outra situação que acontece também, que eu sei também de caso, o marido, são casados.
Aí o marido, por conta do emprego, por causa da profissão, é transferido para outro lugar. Aí a mulher também tem o seu emprego, não aceita ir com o marido. Não, você pode ir, porque eu vou ficar, eu vou cuidar da minha vida, então você vai cuidar da sua. Né? E não conseguem se entender nessa questão. Separa por causa da profissão, não estão caminhando junto. Né? E às vezes por causa da profissão, ele tem que ir embora, ele tem que ir para outra cidade. E ela não aceita. Sendo que às vezes quando casou, já estava cansada de saber que ele é o emprego que a pessoa, que o marido é sempre transferido. Né? Então, esse é um outro exemplo. Nas alegrias do seu amor e na sua vida familiar, ele lhes dá aqui na terra um antegozo do festim das núpcias do Cordeiro. Então, quando a gente segue os mandamentos, quando ali na hora do altar a gente dá o nosso sim, a gente aceita, a gente convida Cristo para morar e a gente faz com que ele permaneça ali, porque ele vai permanecer, porque ele é fiel, mas se às vezes ele não está, é porque a gente não é fiel. Aí nós já vamos ver aqui, olha, já vamos ter o antegozo do festim das núpcias do Cordeiro. Nós já vamos viver aqui na terra as bênçãos do céu. É isso que significa. Nós já vamos, né, preparando a família para o céu. Né? Porque o que é o sacramento? O que é o casamento? É eu levar eu me esforçar para levar o meu marido para Deus. E ele vai se esforçar para me levar para Deus. E nós dois vamos nos esforçar para levar os filhos para Deus. Né? Igual, por exemplo, no nosso instituto, que a gente tem como os patronos, Santa Zélia e São Luís Martão. Foi isso que eles fizeram. Viveram santamente o seu matrimônio, como casal, leigo, tiveram suas filhas, várias filhas, 5 filhas, se não me engano. Tiveram mais, mas perderam, né? Mas ficaram 5 filhos, que são os pais de Santa Teresinha. E muitas pessoas, agora em 2015, eu acho, se não me engano, eles foram canonizados, 2015 ou 2013. E muita gente pensa, foram canonizados porque são os pais de Santa Teresinha. Não. Santa Teresinha foi canonizada porque teve pais santos, que orientou, que educou num caminho de santidade, assim como as irmãs dela também, muitas delas já estão também no processo de beatificação, de canonização, de beatificação, se não me engano. Então, quer dizer, é uma família que entendeu isso e quis, né, hoje com certeza estão todos no céu, né, com Deus, com Nossa Senhora. E estão lá e podem interceder por nós. Né? Então, esse é o grande presente que a gente tem. Só que, infelizmente, as pessoas não entendem, não sabem disso. Né? Por uma formação errada, por uma falta de interesse também, de procurar saber. Né? Mas, infelizmente, o que acontece? Não sabe dessas bênçãos e desperdiçam. E aqui eu quero abrir um outro parênteses e falar também dos casais que falam assim, eu não vou casar na igreja não, pra quê? Bobagem, vamos juntar e morar junto. Pra que isso? Né? Se der certo, um dia a gente casa. Não, você está deixando de ganhar essa graça santificante, essa força, né, sobrenatural. Porque, como eu falei mais uma vez, por que ele está oferecendo tudo isso aqui nesse sacramento? Porque sabe que os problemas vão vir. Sabe que vai. Por exemplo, agora, né? Porque senão vocês vão falar assim, Patrícia, mas você está sendo tão negativa, né? Só está falando das coisas ruins. Não, o casamento tem muitas coisas boas, os filhos são frutos maravilhosos, quantas bênçãos a gente recebe, mas os problemas vêm também. Por exemplo, agora, quem esperava que em 2020 a gente ia viver isso tudo que a gente está vivendo, que a gente ia ter que ficar numa quarentena? Pensa bem, né? Vocês que estão aí. A gente nunca imaginava isso na nossa vida. A gente ouviu no começo do ano aí, tá tendo um vírus lá na China, mas isso para nós, nossa, estava tão distante. Não, isso está acontecendo lá na China. Não, agora estamos aqui, assim, agora já começou a abrir bem, mas no começo, o susto, né, as 2 primeiras semanas que nós ficamos presos, e mudou totalmente a nossa rotina, e nós fizemos planos para o ano, né, nós mesmos do Instituto. A gente ficou sabendo na terça ou na quarta, e na segunda ou na terça, e o nosso evento que o Instituto ia promover no final de semana foi cancelado, né? Que a gente ia ter um curso com o Cristian, e assim tudo parou, os cursos da igreja, as missas, a escola, tudo. Quem esperava isso? Então a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que estar firme em Deus, porque você não sabe de repente quando você vai ter uma notícia,
Você passa mal, vai no médico, tá com câncer. Você sai, sofre um acidente, bom, de repente fica numa cama, né? Ou vem uma situação, porque são coisas que estão aí, é claro, a gente tem que pensar, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção, mas tem que estar preparado, né? Então a gente não pode deixar também para rezar só a hora que vem os problemas. O meu tempo já está quase acabando, gente, porque passa tudo muito rápido, né? É aquilo que eu falei, o sacramento do matrimônio, eu poderia falar tanta coisa, né? Porque, como eu falei, é do 1601 ao 1665, quanta riqueza, quantos versículos aqui na Bíblia que fala sobre família, né? A importância da família, quando a gente vê também que Jesus veio numa família, Deus quis vir numa família. Ele poderia simplesmente ter aparecido. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele poderia ter feito isso. Mas ele quis vir numa família, né? A gente vê também o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Foi num casamento, né? Foi o primeiro milagre dele. Ele quis poupar aquele casal que estava começando agora uma vida, né? Juntos, de passar por um vexame, que para eles aquilo era muito importante. O vinho não podia faltar, as festas deles eram de 7 dias. E esse vinho acabou acho que no 4º ou 3º dia. Então, Deus interviu, não era a hora dele. Quando Nossa Senhora percebeu e falou, eles não têm mais vinho. Jesus falou, mulher, minha hora, isso compete a mim, minha hora não chegou. Mais um pedido da mãe, ele antecipou e ajudou aquela família, porque ele sabe a importância da família, né? A gente vê também, quando o menino Jesus sumiu, e foi o pai e a mãe, quando descobriram o problema, foram juntos atrás do menino Jesus e viram que ele estava lá pregando, né, para os doutores da lei. Então, assim, eu quero terminar, porque eu poderia falar de muitos versículos, de muita riqueza que é o sacramento do matrimônio, que infelizmente as pessoas não conhecem. Mas eu quero terminar com um pedido que eu quero fazer para vocês, porque agora, com esse momento que nós estamos vivendo, dessa quarentena, né, desse vírus e tudo mais, isso atrapalhou muito. Muitas empresas fecharam, muitas empresas mandou embora, né, metade dos funcionários. Então, assim, tem muitos maridos e muitas mulheres também desempregados, né? É uma situação. Mas o que eu quero pedir para vocês tenham paciência, tenham perseverança. Eu queria que vocês entendessem que a gente não consegue consertar um problema criando outro. Então, se vocês se separarem agora por causa da situação financeira, o que vai acontecer? Vocês não vão resolver o problema financeiro e vai estar criando um outro problema, que é o problema da separação. Então, eu queria deixar esse recado, e até quem está me assistindo, de repente, não está, com a graça de Deus, não está passando por isso, né, tá tudo bem. Mas se vocês conhecem alguém que está passando por esse problema, que o marido foi mandado embora, ou a esposa, compartilhe esse vídeo, peça, conversa, dê um conselho, não separe, né? Não é o momento e não é o momento nunca. Fala para a pessoa aproveitar essa bênção que é o sacramento do matrimônio e pedir para Deus. Como que a gente usa essas bênçãos? Pede para Deus, né? Ali no altar você deu o seu sim. Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Então, assim, seja fiel ao compromisso que você fez com Deus, e ali estava a igreja cheia de testemunhas, que Deus vai ser fiel e não vai te faltar. Eu sei que é difícil falar, né? Mas tenha paciência, não separe. E um último recadinho que eu quero dar antes da gente terminar, que eu quero falar também, que na palavra fala, né, a questão do perdão, e deve ter mesmo, a questão da paciência. Agora, uma coisa também que está acontecendo muito, gente, é a violência contra a mulher. A violência doméstica aumentou, infelizmente, tá? E agora eu quero falar assim bem claro, porque até no catecismo também garante isso para nós. A violência é caso de polícia. Você tem que denunciar, você não pode aceitar ser espancada ou deixar espancar os seus filhos, tá? Isso tem que ser denunciado. Os maridos não podem fazer isso, não pode espancar. Tá certo que tá com N problemas, o mundo tá aí todo revirado, mas isso não justifica a violência. E a igreja não pede isso. Você tem que aguentar a violência sobre armas, sobre... Não, a igreja é prudente, não quer isso para os seus filhos, tá bom? Claro que tem que haver o perdão, tem que haver
assim, é um bom senso sempre. Eu penso que também a pessoa tem que procurar uma pessoa certa para pedir orientação, né? Um padre, um diretor espiritual, porque cada caso é um caso. Então, a questão da violência é inadmissível, tá? Agora, o resto, vamos ter paciência, vamos pedir aqui para Nossa Senhora, para Santa Zélia e São Luís Martin, interceder pelas famílias, pelos casais, principalmente por todos esses que estão passando por esses problemas. Eu me disponho a vocês que estão assistindo e para outras pessoas, eu posso, se quiser, eu posso rezar, né? Me chame, conversa, a gente reza junto, mas por favor, não separe, tá? Não vamos criar mais problemas, aumentar agora enormemente o número de divórcios. Pelo amor de Deus, isso não vai resolver e vai piorar a situação, vamos ter paciência, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Rainha, rogai por nós. Santa Zélia e São Luís Martin, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Agradeço, tá, a paciência, a presença de vocês. Foi corrido, mas é por causa do tempo mesmo, tá? Obrigada pela participação. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.